A graça e a paz, meus irmãos. Estamos aqui nos ajeitando aqui para começar. Hoje, iniciando o livro de Naum, o livro do profeta Naum. E aí você já pode compartilhar esse vídeo, já pode mandar aí para suas redes sociais. Nós, como já estamos fazendo, com cada profeta menor aí do Velho Testamento, nós estamos fazendo aí versículo por versículo, capítulo por capítulo. Então esse é um momento da gente estudar a palavra, da gente se dedicar a Deus, da gente aprender cada vez mais. É preciso aprender, A gente tem observado que o povo de Deus, ele carece de conhecimento. E carece de conhecimento porque, infelizmente, é dado a muitas coisas. É dado a louvor, a monte, a isso e aquilo outro. E há muito movimento e pouca leitura da palavra de Deus, onde deveria ser o contrário. Deveria ser mais leitura e pouco movimento, que é o que a gente observa na Bíblia como um todo. Graças a Deus, meus irmãos, bem com vocês? Esperamos que sim, é verdade. Só endossando o que o pastor falou, em relação, e eu até acrescento mais, pastor, não só conhecimento, pregações, estudos bíblicos, mas falta principalmente, acredito que, interesse do povo de querer aprender. Porque, meus irmãos, a gente, quando vê estudos como o que a gente faz, como pregações expositivas, a gente vê a pouca procura por isso. A gente vê como é difícil aquele pregador expositivo ele realmente ter mais pessoas ouvindo a palavra. Mas bem, meus irmãos, que principalmente para você pregador, você que ensina na escola bíblica dominical ou faz estudos como a gente faz aqui, lembre-se, meus irmãos, que primeiramente você prega e ensina para Deus e diante de Deus. Então, independentemente se tem um te ouvindo, 2, 50, 1 milhão, primeiramente você tem que estar pregando diante e para Deus. Essa é a parte mais importante, porque às vezes a gente fica, até digo por mim, meus irmãos, porque a gente não pode só falar dos outros, mas isso às vezes mexe com a gente, porque é o ego, Poxa, só uma pessoa estava me ouvindo, só 2 e tal. Aí quando tem várias pessoas, a gente muitas vezes fica se achando. Mas não, meu irmão, que a gente possa deixar de lado esse ego, porque, como disse João Batista, que eu diminua e que ele cresça. É Jesus que tem que crescer, que tem que realmente se mostrar. Temos que pregar Cristo. Se um vai ouvir, meus irmãos, amém. Se 2, amém. Se 3, aí é com o Espírito Santo. O ministério que foi nos dado, nos confiado, foi o ministério do quê? Da palavra. Da pregação da palavra. Não do resultado. O resultado é com Deus, é com o Espírito Santo. Aí não é a minha seara. Aí não é a sua seara, meu amigo pastor. Sei que muitas vezes você fica triste, Sei que nós muitas vezes nos entristecemos porque preparamos todo o material, E a gente, quando chega na hora, cadê o povo? Mas não pare não, meu irmão. Continue. Se você está pregando a palavra, saiba que Deus está se alegrando. E é para Ele que temos que pregar diante dEle e para Ele, porque o resultado é Ele mesmo que faz. Amém? Então, como disse o pastor, vai compartilhando nas suas redes sociais esse livro do profeta Naum, que poucos sabem que existe Naum, sanfonias. Abacuque todo mundo sabe, é mais fácil, Ainda que a figueira não floresça, então já conhece logo, Tem até música com isso, mas
como esse que a gente, né, falou, Naum, Sanfonias, que vai vir mais na frente, o próprio Obadias, né, que a gente falou também aqui, é poucos conhecidos, assim como esse profeta aqui, né, que muitos estudiosos dizem que esse rolo aqui foi como se fosse uma poesia, né? Tratam Naum como um poeta, como se aqui fosse um salmo, né? Mas isso é realmente, meu irmão, que estuda. Para mim, basicamente é a mesma coisa, porque eu não tenho esse estudo ao ponto de dizer o que é poético, o que é não sei o quê, né? Algumas coisas a gente sabe, mas é uma poesia, mesmo, né? É uma poesia hebraica, né? Então só estudioso. Quem estudou o hebraico, ele já sabe diferir, né? Ele já sabe diferenciar, né? O que é uma poesia e o que é uma profecia, né? Só que eu creio também que... Creio não, né? A Bíblia coloca como um livro profético, né? Pode ter sido escrito numa forma poética, mas é um livro profético, né? Porque ele vem trazendo uma profecia, né? Não, eu falo assim, só que é uma profecia poética, entendeu? Não deixa de ser até porque não tem como a gente dizer que não é profecia, porque os acontecimentos que ele narra, que o profeta narra, não tinha acontecido na época dele ainda. Então é uma profecia, não tem como correr. Mas a profecia escrita de forma poética, né? Digamos assim. Como disse o pastor, né? Poesia hebraica. Se a gente não entende muito bem a poesia brasileira, quanto mais a hebraica, né? Que deve ser mais difícil. A gente que não sabe falar o português, o português, que dirá o hebraico. O hebraico, não me arrisco não. O pastor ainda está dando aí. Hebraico eu estou longe também. O grego ainda rabisco ali, o alfa, o ômega. Mas o hebraico eu nem me arrisco. O hebraico eu só sei aquele famoso Yeshua HaMashiach. Acho que é assim. Mas já mudaram, agora é outra coisa. Aí não me ferrei. O Sabá, né? Sabá. O pessoal fica mudando, né? Era Yeshua HaMashiach, aí depois virou Yehoshua. Aí cada um vai pronunciando diferente. Isso é brasileiro que faz as coisas, né? Isso pode ser. Brasileiro é uma mente que tem que ser estudada pela NASA. Com certeza. Até no meio da igreja a gente não escapa desses cientistas, né? Os camaradas, 2000 anos de história, os camaradas nasceram ontem, não fizeram nenhuma graduação, que dirá um mestrado, um doutorado. Vê um vídeo vê uns vídeos no YouTube e já acha que é expert, e já chega já querendo mudar o cristianismo de 2000 anos, dizer que o cristianismo está errado e tal, que foi invenção disso, que foi invenção daquilo. O camarada nem a história não entende e fica deturpando aí. Infelizmente tem gente que cai nessas coisas, pastores, né, que caem nessas coisas, aí começa a usar coisa judaica na igreja, começa a usar talit, começa a usar kippah, berrante, né, que a gente chama de berrante, né, mas o judeu chama de shofar, né? Aí começa a usar shofar na igreja, tocar shofar na igreja. Os candelabros, né? Candelabro de sete. É sete, né? Mas... 7 cai sai de ouro, né? Cai sai de ouro. Então, felizmente é um verdadeiro misticismo nas denominações. Por isso, meus irmãos, que é importante esse estudo, livro a livro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Eu sei que se torna um pouco prolixo, às vezes, né, pode pensar que você cansa, mas cansa, meu irmão, quando a gente lê de qualquer jeito, quando a gente vê esse vídeo de qualquer forma, mas quando a gente vê realmente, lê como escritura cristã, como o próprio Cristo, né, vai estar falando de Jesus, é a palavra de Deus, se torna interessante, se torna realmente prazerosa, como, né, Salmo 1, né, aquele que medita nela, né, tem seu prazer. Então,
O que falta muitas vezes é prazer. A gente tem prazer em tantas coisas, meu irmão, né? Às vezes a gente fica horas e horas assistindo um filme na Netflix ou Amazon Prime, sei lá, qualquer. Esse canal de streaming que tem hoje e outras coisas. YouTube, vai para tantas redes sociais, a gente passa horas, tem prazer em passar horas ali, tá vendo a vida dos outros. Que eu queria tomar uma posta lá, né? E vai para o cinema, um restaurante, tem prazer, comida boa. Mas quando vai ler a palavra, quando a gente vai ver um estudo expositivo, uma pregação expositiva, é cansada, lê demais. Passou, leu numa pregação no domingo, fui lá na igreja, foi 15 versículos, foi 20 versículos. Poxa, tudo bem que eu já passei muito tempo junto de um pastor que ele repetia, fazendo uns 10, 15 versículos, depois vinha, realmente ali se tornava fadigoso, né? Cansativo. Por isso que os pregadores positivos têm que ter sabedoria, pedir sabedoria do Espírito Santo. Pregações positivas você vai ler ali, vai expor a escritura, e ali você não vai trazer aplicações, não vai aplicar os 20 versículos, realmente vai ficar muito... Ninguém vai aguentar, vai de 1 hora para 2 horas e meia a pregação. Também tem que ter sabedoria os pregadores positivos, mas eu acredito que, repetindo o que a gente foi falado no começo, que o que mais falta muitas vezes é interesse do povo. Porque, como o pastor sempre fala aqui, se fosse uma live do manto, vou botar teu nome no óleo, vem receber tal coisa. Ah, meu irmão, essa live aqui era cheia, mas aqui a gente se esforça, meus irmãos. Nos esforçamos, porque não somos perfeitos. Nos esforçamos para pregar realmente o que diz a palavra. E nem sempre a palavra também nos agrada, não. Não somos diferentes de vocês, não. Também tem coisas que é duro para a gente digerir. Mas é a vontade de Deus, então ela é perfeita, é boa, perfeita e agradável. Amém, né? Vamos orar, vamos iniciar. Em nome de Jesus. Pode fazer essa oração. Amém. Pai, obrigado por esse momento, por essa oportunidade, Senhor. Que o Senhor possa dar essa oportunidade para outros, Senhor, que realmente querem aprender a Tua palavra, Senhor. Da sede, da fome, Senhor. Para que eles possam cada dia mais estar orando, estar dando a palavra, estar pedindo discernimento a Ti, Espírito Santo. Não perdendo tempo, muitas vezes, em redes sociais, muitas vezes assistindo filme, muitas vezes saindo para isso, aquilo, outro, e sem interesse nenhum na Tua palavra, Senhor. É o que Te pedimos, meu Pai. Só posso iluminar esse estudo, posso iluminar aqui, Espírito Santo, a mente do nosso pastor, que está de frente hoje, nesse estudo, assim também como a minha, que vou estar aqui auxiliando ele, meu Pai. Venho orar por aquelas famílias que perderam seus entes queridos, Senhor, seja mediante a coronavírus, ou mediante a outras doenças, ou acidente, não sei o que aconteceu. Que o Senhor possa consolá-las, que o Senhor possa abraçá-las, Espírito Santo, porque só o Senhor realmente tem as palavras e tem um abraço que consola. Tudo isso te pedimos e já agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Então, Naum, né? Alguém avise aí pro meu irmão que eu tô na live aqui para ele não estar ligando. Naum, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. E para introduzir esse livro, eu vou trazer alguns dados. Se houver alguma imprecisão ou algum erro, o presbítero Anderson pode me corrigir aqui e também pode completar aquilo que eu vou trazer a nível de introdução. Bom, esse livro ele foi escrito após a invasão da Assíria, no Reino do Norte, e antes do cativeiro babilônico. Ou seja, já tinha sido destruído o Reino do Norte, Israel, só restava o Reino do Sul, e vinha lá sendo anunciado por outros profetas o cativeiro babilônico ia chegar com força total para tirar o povo da terra e levar
para a Babilônia como cativo, mas isso ainda não tinha acontecido. O profeta Naum, ele profetiza contra Nínive. Nínive é a capital da Assíria. Então, o nome do profeta é consolo. Consolo para quem? Consolo para aqueles que perderam os seus entes queridos. Consolo para aquela nação que foi devastada pelos assírios. Esse seria um consolo, porque ao mesmo tempo que Deus usou os assírios, vamos dizer assim, para exercer juízo sobre Israel, da mesma maneira também Deus iria exercer juízo sobre Nínive. Porque Deus permitiu que a Assíria invadisse Israel, mas a Assíria invadiu Israel com a sua própria vontade. Deus apenas permitiu. E por eles ter feito isso com a sua própria vontade, então eles iam pagar pelos seus pecados. Não somente por ter invadido Israel, mas por ter invadido muitas outras nações, ter desolado muitas nações, ter matado muita gente, ter feito muitas guerras para conquistar. Então eles iam pagar caro por todo o mal que eles fizeram. Outra coisa importante que a gente tem que observar nesse livro é que esse livro ocorre, o período dele, cerca de 150 anos depois do livro de Jonas. Então, o livro de Jonas, ele leva uma profecia para Nínive, e Nínive se arrepende. Aquela geração de Jonas foi uma geração diferenciada. Foi uma geração que se arrependeu. Foi uma geração que encontrou com Deus. Só que passado uma geração, a próxima geração que veio, ou as próximas, eu não sei exatamente quantas gerações passaram, mas a próxima geração, vamos dizer assim, abandonou a fé que os ninivitas um dia tiveram e retomaram as velhas práticas. É como lá no livro de Êxodo, né, quando diz que um rei que não conhecia a história de José se levantou-se. Foi quando começou a escravidão de Israel. E segue nesse sentido, né? Provavelmente entrou um rei que não conhecia, não estava nem aí para o que Jonas tinha pregado, né, há uns anos atrás. Porque a gente sabe que os reinados sempre era parente, né? Filho, né? Sempre filho, né? Sempre homem. E no máximo ia ser assim, um sobrinho, uma coisa, mas sempre era filho. E você falando agora, eu me lembrei logo, né? Essa passagem que levantou o faraó que não conhecia a história de José. Depois de uns anos, muitos anos, né? Várias gerações. O faraó que não conhecia a história de José escravizou o povo, né? Vale a pena falar, assim, como o pastor estava falando de Nínive, né, sobre por que alguém pode dizer, mas não foi Deus que permitiu que Nínive invadisse o Reino do Norte, porque ele está agora trazendo juízo, né? Meus irmãos, a gente conhece o exterior, né? A gente não conhece o coração. E outra coisa, passou-se muitos anos. Isso aqui não foi no outro dia, não, né? Que Deus fez isso. Assim, que Deus é esse? Né? Que no outro dia, me arrependi, vou matar você. Vou mandar o juízo contra vocês. Não, meus irmãos. Foi passado muitos anos, o pastor aí, né? Nos deu mais ou menos a data, 150 anos depois. E Nínive, a gente sempre fala isso aqui, mas vale a pena sempre repetir. Nínive, os assírios sempre foram, que Nínive foi, segundo os estudiosos lá, quem fundou a cidade de Nínive, a capital, foi o Senaqueribe, né? Aquele rei, lá em Isaías 37, né? Quando fala, né? No teu Deus não vai te livrar de mim não, tal, né? E porém um anzol no teu nariz, tem até aquela música de Deus do trono. Então, segundo, né, conta aí que foi esse rei, Senaqueribe, que fundou a capital, Nínive, né? E Nínive era extremamente invasão deles, não era pacífica, eles não eram como os babilônios,
Realmente eles massacravam mesmo. Babilônia só massacrava se você resistisse. Se você aderisse, tanto é que, se a gente lê Jeremias disse para que o povo não reaja e que vá realmente com Nabucodonosor e seu exército para a Babilônia, porque é da vontade de Deus. Só aqueles que resistem acabam morrendo. Esses eram babilônios, mas a Síria é totalmente diferente. Eram maus, eram realmente violentos, não brincavam de serviço, né? Eles gostavam muito de trazer muitas glórias, essas coisas e tudo mais. E segundo lá, eu estava lendo, né, falando sobre essa questão de Nínive, que o castelo lá, né, tem cerca de 10 mil metros quadrados, que dá cerca de 10 quilômetros, é isso, né? 10 quilômetros só o palácio. Os muros tinham 12 quilômetros e meio. Mais de 12 quilômetros. Entendeu? E parece que era 28 portas principais, ou seja, para chegar até o rei demorava. Né? Mas sabia que reto sempre batia no rei, mas o problema é passar para os 28. E era esculpida nos muros as vitórias deles, né? Como o pastor citou aqui, eles invadiam outras cidades, então eles gostavam dos reis lá de trazer a glória, ficava lá. Aqui está quando eu invadi tal cidade, essa aqui e tal, e eles gostavam muito disso. Né? E um dos precursores disso aí foi o Senaqueribe, muito cheio de ego. Então, como a gente vai ler aqui mais antes do Senaqueribe, quem fundou a Síria foi Nimrod, né? Então sempre teve esse histórico de pessoas más, de crueldade. Né? Diz os historiadores que à frente dos muros de Nínive já ficava ali, pendurado ali, né? Os mortos, cabeças de reis, as cabeças de reis, cabeças de pessoas que eles mataram ali, já como um recado de quão cruel eles eram, né? Porque isso para realmente intimidar. Então, Nínive não era uma nação realmente boazinha, não. Entendeu? Realmente trazia muitos problemas, não só para o reino, para Israel, mas para o seu entorno ali. Realmente a Síria passou muitos anos, né, ali sendo realmente, digamos, senhor de muitas nações, e uma delas era o Egito, né, porque o Egito, que foi tão poderoso, mas se tornou por um bom tempo vassalo da Síria, assim como o Reino do Sul era vassalo da Síria. Né? E essa profecia de Naum, né, diz aí que, né, segundo historiadores, estudiosos, que foi na época do rei Josias, né, ali na época de Josias, ele é, se não me engano, contemporâneo de Sanfonias, como o pastor falou, né, que foi depois da invasão do Reino do Norte. Então, entre, né, Sanfonias e Jeremias, só que Jeremias ainda era muito novo nessa época, né, ainda não tinha, acredito que não tinha sido chamado ainda. Então, foi nessa época aí, de antes de chegar ao cativeiro babilônio. E, né, a própria Babilônia, né? Deus usou a própria Babilônia para derrubar a grande Assíria, né? Que já tinha perdido muito, digamos, terreno, né? Para outras nações também. E aí, a gente já falou sobre Nínive, né? Que é essa cidade a qual está recebendo essa profecia, essa cidade a qual foi direcionado esse profeta. E agora vamos falar sobre o profeta. Então, o que se sabe de Naum? É muito pouco o que se sabe de Naum. Alguns historiadores dizem que a cidade de Cafarnaum foi homenagem a Naum. Vila, né? Vila de Naum. Então, tem realmente... Tem uma lógica, mas não tem fundamento suficiente para dizer que realmente foi. Mas realmente a ideia e o nome da cidade leva a entender isso. Né? O Jerônimo, né? Acho que foi um dos pais da igreja, foi Jerônimo.
Para ele, né, Elcos, nessa cidade de onde ele veio, né, Elcos aqui, era a Eclésia, né, Eclésia da Galileia. Ele era de lá, essa cidade de Elcos se tornou essa cidade, né, Eclésia, mais ou menos assim, da Galileia, né? Mas assim, Galileia era uma região. Né? E tinha digamos, bairros, né? Eram uns bairros lá, digamos, vamos colocar assim para a gente entender melhor, né? Um dos lugares da Galileia era Nazaré, né? Pronto. Da onde Cristo foi criado, né? Então, segundo, né, o Jerônimo, né? Mas nenhum tem realmente prova suficiente, né? A mais que eu acho coerente é essa de Cafarnaum, realmente Cafa, né, de Vila, que é Vila de Naum, né? Cafarnaum, Vila de Naum, que é uma vila, né? Cafarnaum era uma vila. Mas, isso aí é o mínimo, né, pessoal? Não vamos ficar... Não nos prender a isso. O que significa o nome, que a gente não vai salvar ninguém, isso aí, né? Exato. E aí, o início do livro aqui, ele traz essa palavra, né? Peso de Nínive. Então, o peso, né? Vamos dizer assim, como se agora a cidade vai ser julgada. Vamos colocar um peso sobre a cidade, ó. O peso de Nínive. Esse é o nome do livro em hebraico, peso, né? O peso de Nínive, livro da visão de Naum. Ou seja, ele não vai falar aqui nada da mente dele, do coração dele. O que ele vai falar é a visão que Deus deu a ele. Embora a gente saiba muito pouco desse profeta, mas uma coisa a gente tem certeza. Era um homem de Deus. Era um homem que estava ali não para agradar ninguém, mas estava ali para fazer a vontade de Deus e falar aquilo que Deus o mandou falar. Até porque você profetizar contra a Assíria, profetizar contra a Nínive, era um risco para a sua vida. Então, é mesmo que hoje você falar de algum ministro do STF. É capaz de você ser preso. Eu vou nem falar muito, que nem chegar a PF. Nem falar muito, de repente bate a PF. Se prender um deputado, que tem imunidade parlamentar quanto maior, que não tem imunidade de nada. Né? Nem como o coronavírus a gente tem. Versículo 2 diz assim: o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Então, esse momento aqui ele mostra, né? Vamos dizer assim, é até errado mais ou menos o que eu vou dizer, mas ele mostra uma face de Deus a qual muitos não querem ver. Muitos não querem pregar, muitos não querem, né, se pronunciar. E hoje aqui a gente vai fazer as aplicações já dentro do texto, para a gente adiantar. Mas realmente, ele mostra aqui, ele fala essa palavra vingança. E a Bíblia diz que de Deus é a vingança. Então, quando a gente fala de vingança na Bíblia, sempre junte duas palavras: justiça e retribuição. Junte essas palavras, aí você vai entender realmente o que significa vingança na Bíblia. Vingança de Deus. A vingança de Deus nada mais é do que a justiça de Deus com mais a retribuição pelos pecados daquele povo. Então, a vingança contra Nínive era Deus sendo justo, Deus colocando Nínive numa balança e sendo justo, dando a Nínive apenas o que ela merece, daquilo que ela plantou, e agora vai colher retribuição.
onde estava a injustiça, numa cidade, numa nação que destruiu tantas outras nações, né? O famoso, aquele ditado que a gente fala aqui, com ferro fere, com ferro será ferido, que Paulo fala em Gálatas, né? Não é de Deus, não se zomba. Tudo que o homem plantar, posso falar uma questão da retribuição, porque como se fala vingança, todo mundo já fica né, de forma pejorativa. Não, meu irmão, o homem, a vingança, quando você trata a vingança de forma bíblica, né, que pertence ao nosso Deus, porque ele é o único que vai vingar de forma justa e de forma com retribuição, como disse o pastor aqui. E, meus irmãos, vale a pena salientar que o verso 2, que o pastor leu aí, a gente já começa a ver o porquê de Deus estava trazendo juízo também contra ele. Não tolera que adora outros deuses, idolatria, vingança contra os seus adversários, é zeloso, é ciumento e vingador. Então, isso aqui a gente nos ensina também, meus irmãos, que às vezes a gente pensa que tem ímpio aí achando que Deus não está nem aí, né? Que a gente fica, mas quando é que fulano faz tanta maldade e não vai acontecer nada com ele? Salmos 10, verso 11 diz assim: imagina consigo mesmo, o salmista falando sobre o ímpio. Deus se esqueceu, escondeu seu rosto e nunca dá atenção a isto. Aí, aquele que nem pensar dessa forma. Eu acredito que muito ímpio pensa dessa forma. Que Deus... Não, Deus só olha para os crentes. Então, para mim, eu posso fazer o que quiser. Não, meu irmão. Deus é Deus de todos. Como assim, Anderson? Está falando de salvação universal? Não, meu irmão. Estou falando que Deus é soberano de todos. Tanto para a salvação quanto para a condenação. Justamente. Porque você fala isso aí, tem gente que pensa, está falando sobre salvação universal. Não, meu irmão, Deus é o Deus de todos, agora salvador de poucos, daqueles que creem. É totalmente diferente. Então, a gente vê aqui que Deus está assim de olho em tudo. E assim como Ele é com os seus, zeloso com os seus, que não tolera idolatria, não tolera outro lugar dele, Ele é mesmo assim com as outras nações. Nações que querem adorar outros deuses, nações que querem fazer isso com o outro, que querem ser promíscua. Não pense que ele está deixando, essa vai para o inferno mesmo. Não, Deus não age dessa forma, Deus não é assim. Não sei quem foi que desenhou isso aí, mas Deus, quem foi, claro que foi o diabo, o posicionamento dessa turma aí. Deus não é esse Deus aí, porque a Bíblia fala totalmente diferente. E aqui a gente está vendo que Deus é um Deus de todos. Por isso que o juízo, se o juízo veio contra Israel, que era a nação eleita, povo escolhido, como é que não ia vir de uma nação que era inimiga, que todo tempo estava querendo, como o próprio Sennacherib, o teu Deus, o vosso Deus não vai te livrar da minha mão, não. E ali Ezequias ficou com medo daquela coisa toda, mas Deus respondeu a lei, literalmente foi morto por seus filhos, por seu filho dentro do templo, onde ele jamais que também matar, ele mataria de forma covarde sua própria família, porque não tem quem fique de pé, quem sobreviva, porque Deus já não sobra um inimigo. Quem acha que é inimigo de Deus, coitado. Coitado dessas pessoas. Então, meu irmão, fica atento a isso, meu irmão. Não pense que Deus está esquecido, como a gente lê no Salmo aqui, como ninguém até acho que ninguém pensava dessa forma. Deus não liga não, tal. Vai chegar o tempo da vingança. Justamente. Está anunciado, o dia da vingança do nosso Deus, o dia da retribuição. E a gente aprende aqui nesse versículo, que a vingança pertence a Deus e ela chega. Deus não está dormindo. Muitas pessoas estão achando, como o presbítero falou aqui, que vai plantar o mal, que vai fazer acontecer e que a conta não vai chegar. A conta chega.
Para todo mundo. Para todos. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Versículo 3 diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Aqui é onde a gente observa a poesia hebraica, porque ele trata um pouco de uma linguagem figurada para engrandecer o nome do Senhor, para elevar o nome do Senhor. Na parte B do versículo ele diz, né? O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, as nuvens são o pó dos seus pés. A gente sabe que Deus não tem pé, ele é espírito. É uma linguagem antropomórfica, né? Uma linguagem antropomórfica. Então, aqui ele usa um pouco, né, dessa linguagem para a gente entender, né, melhor. Para que a gente, vamos dizer assim, mergulhe, né, humaniza Deus aqui, assim, de certa forma, né, com os pés, com isso, para que a gente possa entender a grandeza de Deus. Não que Deus seja homem, né, mas se usa formas humanas, né, para a gente compreender melhor. E ele exalta esse poder de Deus, ele exalta essa força de Deus, ele exalta essa grandeza de Deus, mostrando também que Deus é um Deus misericordioso. Porque ele diz que Deus é tardio em irar-se. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: vocês assírios, vocês ninivitas, já mereciam o castigo há muito tempo. Mas Deus, que é misericordioso, deu tempo a vocês, para que vocês mudassem, para que vocês se arrependessem. E vocês não fizeram. Onde muitas pessoas vêm a reclamar do castigo, da ira de Deus, da justiça de Deus, muitas pessoas vêm a reclamar, mas não lembram que Deus lhe deu tempo suficiente para que ele se arrependesse. Aí quando vem o juízo, mas Deus nem me deu a chance. Não. Como não? Deus vive lhe dando chance. Deus vive lhe dando oportunidade. E a pessoa não se arrepende. Mas ele é tardio em irar-se. Não é por falta de força. Não é por falta de poder. Porque ele diz, ele é tardio em irar-se, mas grande em força, grande em poder. Aqui diz, seu poder é incalculável. É incalculável. E ao culpado não tem por inocente, ou seja, ele demora a trazer o seu julgamento justamente porque ele é misericordioso. Ele demora a trazer o seu julgamento, ele é tardio em irar-se, demora a trazer o seu julgamento. Mas ele não é porque ele está demorando a trazer o seu julgamento que a balança dele é errada, não. A balança dele é correta. Ele não tem o culpado por inocente. Culpado é culpado. Inocente é inocente. Aí é onde a gente tem que se fazer essa pergunta: e quem é inocente? Né? A Bíblia diz que não há um justo sequer. Então não podemos nos dar como inocente, não podemos nos gabar como se a gente não merecesse o juízo de Deus. Não podemos achar que a gente é mais do que a gente realmente é. Muito pelo contrário, a gente deve se apegar a saber que Deus é tardio em irar-se, aproveitar que Deus nos dá esse período e nos arrepender e nos agarrar àquele que realmente é inocente e que foi julgado por nós, Jesus Cristo. É isso que a gente deve fazer. E só endossando essa questão, né, é importante sobre a paciência de Deus e a sua longanimidade. Pedro fala sobre isso na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 9.
quando ele começa a falar sobre, em relação àqueles que dizem que Jesus vai voltar que nada. Aí pode ser que hoje muitos achem que Deus vai voltar, Jesus vai voltar faz tanto tempo, vai nada. Vocês estão aí pregando feitos bestas e tal, mas a gente nota que os apóstolos já passaram por isso, já sofreram isso aqui, né? E olha que Jesus não fazia muito tempo que Jesus tinha morrido ali naquela época. E no verso 3, capítulo 3, verso 9, diz assim: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, como disse o pastor, a oportunidade que Deus nos dá, que Deus dá ao pecador de se arrepender, de não se perder, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. Paulo escreve a Timóteo o quê? É desejo de Deus que todos cheguem ao pleno conhecimento. Ao pleno conhecimento. Entendeu? Ao pleno conhecimento. Então, a gente tem que entender isso aí, essa questão da paciência, da longanimidade. Meu irmão, você que é crente, persevere. Persevere. Porque Jesus está voltando, meu. E você que ainda não fez um pacto com Cristo, né? Aproveite. Deus hoje ainda é Salvador, né? Mas quando ele vai voltar, Jesus vai voltar, vai ser juízo. Não tem mais tempinho, né? Para fazer. Opa, eita, realmente. Eita, não é que o pastor João estava certo? Não é que o pastor João estava certo? Dizendo que Jesus voltou, ele voltou mesmo. E aí agora? Agora, meu amigo, já era. Por isso, teve que fazer, aproveitar que nosso Deus é paciente. Ele podia destruir tudo, meu irmão. Tudo. E fazer outras pessoas, né? E fazer outra criação. Ele podia muito bem. Entendeu? Mas, que a gente possa lembrar o porquê que Deus é paciente. Além de que ele é justo, e na hora certa ele vai fazer a coisa certa, tem essa questão que ele quer que a gente realmente se arrependa. Então, é onde a gente lê, meus irmãos, esses versículos, eu não tenho condições de me enganar, eu não tenho condições de pintar um Deus que não existe. Hoje, infelizmente, tem muita gente pintando um Deus que não existe. Eu tenho que compreender uma coisa: Deus não é o que eu quero que ele seja. Porque se Deus for o que eu quero que ele seja, então ele é um Deus artificial. Ele é um Deus inventado. Deus não é o que eu quero que ele seja. Deus é o que ele é. E é o que ele se revela na sua palavra. Aí é onde encontramos hoje pessoas que excluem o Antigo Testamento e é só o Novo. Só a graça. Só a graça. Mas a graça já vem. Desde que Deus nos fez, ele usou de graça. É só a graça. Não, meu irmão. Deus é amor, Deus é a graça, Deus é a misericórdia, Deus é a bondade. Não temos dúvida disso. Mas Deus também é justiça. E isso é claro no Antigo e no Novo Testamento também. Porque quando a gente vê, por exemplo, o livro de Apocalipse, é o cálice da ira de Deus sendo derramado na humanidade, meu irmão. E você acha que o livro de Apocalipse é o quê? É só uma fantasia? Não. Existe a linguagem ali figurada, mas aquela linguagem figurada é para mostrar o que está sendo mostrado aqui. Que Deus é justo e que a vingança dele chegará. Então, eu não posso pintar um Deus diferente do da Bíblia, não. E tem muita gente hoje pintando um Deus diferente do da Bíblia. Você é amado, né? Tem igreja por aí que você vai chegar
tem logo estampado lá, você é amado, você é a menina dos olhos de Deus, e não sei o que e tal, aquela coisa toda, levantando a pessoa lá para cima, certo? Mas cadê o outro lado da moeda? A moeda de vocês só tem um lado? A moeda de vocês não vira, não? Ou é cara e cara? Não tem cara e coroa, não, é cara e cara. A moeda tem dois lados. Eu não quero dizer com isso, fique bem claro, que Deus tem um lado bom e um lado mau, não. Deus não tem lado mau nenhum, não existe mal em Deus. Agora existe justiça em Deus. Então ser justo não significa ser mal. Muito pelo contrário, o mal é injusto, porque o mal ele pratica o mal até com quem não merece. Então isso é ser mal. Ele vai praticar a violência, ele vai praticar a ira, ele vai praticar tudo, independente de merecimento. Mas a justiça, ela tem uma balança. Plantou, colheu. Plantou, colheu. Essa é a balança da justiça. Versículo 4 diz assim: ele repreende o mar e faz secar, e esgota todos os rios, desfalecem Bazã e Carmelo, a flor do Líbano se murcha. Interessante, quando diz aqui, ele repreende o mar, eu lembro logo de Cristo, eu lembro logo de Jesus, né? Ali no meio do mar, e repreende o mar e o vento ali, e os discípulos se admiram e dizem: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas até o vento e o mar lhe obedecem porque realmente ele criou todas as coisas, ele é Senhor de todas as coisas. Cristo, Jesus é Deus, ele tem esse poder. Mas aqui falando de Deus, o Pai, ele diz que ele repreende o mar, faz secar, esgota os rios, e por causa dele repreender o mar, fazer o mar secar, esgotar os rios, desfalece Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Ou seja, essas cidades aqui que ele citou, né, Bazã, Carmelo, Líbano, são cidades dependentes de rios. São cidades que foram plantadas à beira do rio. Cidades que o rio a qual elas foram edificadas ao lado daquele rio, não eram rios, vamos dizer assim, temporais. O que é um rio temporal? Não é essa linguagem geográfica, mas existem rios que não são permanentes. Existem rios que ele vai e vem de acordo com a chuva. Então, se chover muito, aquele rio ali ele está... Se parar de chover, aquele rio seca. A gente vê muito isso no interior daqui, né? No sertão. A gente tem lugares que a gente passa no sertão que tem marcas de rios. Porque quando chove tem um rio ali. Mas quando não está chovendo, aquele lugar fica só o leito do rio ali seguindo. Só que existem rios que são rios permanentes. Por exemplo, o Rio São Francisco. Em qualquer época do ano, se você chegar lá, principalmente do lado de Alagoas ali, Piranhas, qualquer lugar, qualquer época do ano que você chegar lá, o rio está lá. Ele não vai secar porque parou de chover, ele está lá. E essas cidades foram plantadas em lugares onde o rio era permanente. Onde não se havia nem na imaginação de ninguém que aquele rio um dia ia secar. E aqui a palavra diz que Deus fez secar aquele rio, para aquela cidade padecer, para a flor do Líbano murchar. Então, mais uma vez aqui, o juízo de Deus, ele independe das circunstâncias, ele independe. O juízo de Deus, ele chega. E aquilo que as pessoas menos imaginam, né, que pode vir,
que pode acontecer, acontece. Quem diria hoje que a gente ia estar passando por uma pandemia, né? Volta outra, a gente fala da pandemia, não tem como não falar. É um momento único que a gente nunca viveu. Né? Então, assim, teve pandemia já, mas foi muito tempo atrás. E eu acredito que não foi assim tão global, né? Essa escala, não foi essa escala tão grande. Mas quem diria? Que não ia ter carnaval. Quem diria que no Brasil não ia ter carnaval? Então são coisas, meus irmãos, que, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, que muitas vezes a gente reluta em encaixar, mas às vezes não tem como não encaixar as coisas. Né? Ano passado o pessoal estava escarnecendo de Jesus. Esse ano não teve carnaval. Cada um tire sua conclusão. Mas é complicado. É difícil a gente não encaixar as coisas. A gente até pode tentar, mas é difícil, né? Versículo 5, né, diz assim: os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Aqui, meus irmãos, deixa claro, né, que Deus ele exerce juízo não só com o seu povo, e que o mundo ele está no controle de Deus. Ele diz que os montes tremem perante ele. Os outeiros se derretem. A terra se levanta. Então está tudo no comando de Deus. Está tudo no controle de Deus. Deus não deixou... Deus não criou as coisas e deixou seguir o curso, não. Como fizeram os racionalistas, né? Ah, Deus, aqui na Terra a gente resolve, né? Século XVIII, né? Acho que foi o século XVIII, não foi racionalista. E o senhor fica aí para as bandas de cima. Nunca deu certo, né? Então, tudo está no controle. Então não pense que as coisas estão fora do controle de Deus. Eu sempre digo, principalmente na vida do cristão, né? Principalmente na vida do cristão, as coisas não acontecem por acaso. Se você está passando por algo na tua vida, você tem que observar duas coisas. Ou você plantou e está passando por aquilo, ou Deus está te ensinando alguma coisa, permitindo que você passe por aquilo ali. Mas fora disso, eu não vejo outra resposta. Não foi aleatório. A humanidade não está passando por essa pandemia aleatoriamente, não. Algo Deus quer com isso aí. E Deus permite que essas coisas aconteçam. Para que a gente aprenda, para que a gente entenda que Ele é Deus. Mesmo assim, muitos, né, preferem acreditar no acaso. Na sorte. Versículo 6 assim: quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou com fogo, e as rochas foram por ele derribadas. Então, quando Deus ele resolve agir, né? Ele foi tardio em irar-se. Mas quando ele resolve agir, quando ele determina a justiça, quando ele determina a colheita, o versículo 6 ele está dizendo aqui uma pergunta retórica: quem subsistirá diante do ardor da sua ira? Ou seja, ninguém pode ficar de pé. Ninguém pode ficar de pé diante da ira do Senhor. Ninguém pode resistir diante da ira do Senhor. Quem vai resistir? Quem vai contender contra Deus? Versículo 7 diz assim:
O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Então, apesar do versículo estar falando da justiça, da ira, o profeta vem aqui dizer, olha, não é por isso que Deus deixou de ser bom, não. Deus é bom. Então a gente não pode desviar o nosso pensamento. O Senhor é bom e é uma fortaleza no dia da angústia. Agora, para quem o Senhor é bom? Para quem o Senhor é fortaleza no dia da angústia? Para aqueles que confiam nele. Para aqueles que depositam sua fé, sua confiança, sua vida nele. É uma condição, né? Não é de qualquer jeito. Não é a pessoa passa o tempo todo pecando contra Deus, né? Vivendo a vida que quer, né? Vivendo realmente pecando, que nada, que Jesus que nada e tal. E depois, quando vem a era da angústia, Senhor, não, meu irmão, me perdoe, mas a Bíblia diz que não é assim. Você não tem refúgio, tal pessoa não tem refúgio diante de Deus. Mas a Bíblia diz que o sol é para todos, mas a sombra, né, é só para aqueles que confiam. A sombra do onipotente, como fala o Salmo 91, é só para aqueles que confiam. É uma condição para que realmente se tenha a proteção de Deus, para que realmente Deus seja para ela fortaleza, que é confiar, que é realmente se lançar diante de Deus. Eu estava hoje meditando, digamos, logo cedo, tentando colocar o menor para dormir, eu fiquei ali com ele sacolejando para lá e para cá, pensando, e eu fiquei naquela pensando que a gente às vezes dificulta tanto o evangelho, muito difícil aquilo, tal. Não vou dizer que também que é a coisa mais fácil do mundo. Mas a nossa dificuldade maior é porque muitas vezes a gente não realmente se lança, não realmente se deleita, não realmente trata Deus como uma fortaleza, mas apenas muitas vezes Deus como um esfragozinho aqui, vou pedir o que eu quero. É o que muitas vezes é ensinado nas igrejas. É esse Deus, é o Deus que apenas responde a nossa oração. Mas não, Deus é um Deus bom, como fala aqui. Mas tá falando, mas o pastor estava falando que Deus derrete os montes, que as nuvens são por seus pés e que ninguém pode escapar da sua cólera. Sim, foi isso mesmo. E porque é dois deuses? Não, meu irmão, é o mesmo Deus, como disse o pastor. Apenas dizendo, independente disso, Deus não deixa de ser bom. E Deus é bom justamente também por causa disso, porque Ele é justo, porque Ele retribui a quem realmente... Porque, meus irmãos, se a gente plantar as coisas boas, vamos receber, Deus vai retribuir o quê? Coisas ruins? Não, coisas boas. Então tudo, a plantação, ela é, como sempre fala, a plantação, ela é facultativa. A colheita não. Eu posso dizer, vou plantar coisa boa ou coisa ruim? Coisa ruim, não estou nem aí, tá pronto. Então, saiba que a colheita não é facultativo, não. É obrigatório. Mas ele faz aqui um link, né? Fala do Deus justo, Deus realmente vingador, linkando com Deus que é bom, com Deus que é refúgio, com Deus que realmente protege. Como Jesus disse para aquele jovem rico, olha, por que tu me chamas de bom? Bom só existe um, que é o Deus, que é o Pai que está nos céus. E realmente só Ele é bom, meus irmãos. Nenhuma bondade procede de mim ou de você. Talvez você diga, eu dei uma cesta básica ali antes. Eu fiz isso, dei uma moedinha ao cara que estava me pedindo, eu sou uma pessoa boa. Não, meu irmão. Isso não quer dizer que você é uma pessoa boa. Mas Deus sim é bom. Por quê? Ele, como a gente leu anteriormente, o pastor leu, não trata o culpado por inocente. Independente que seja, se ele seja crente ou ímpio. Se o crente, o seu filho de Deus, o filho de Deus,
for culpado, ele vai tratar como culpado em certa ocasião, na coisa que tiver no momento. A mesma coisa é com o ímpio. Deus não tem, né? 2 pesos e 2 medidas, né? É um peso e uma medida, é uma coisa só. Então, o profeta está exaltando Deus aqui, né? Como disse o pastor, não é realmente uma poesia. Deus, né? Yahvé é o Senhor, Yahvé, o Senhor é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia, como foi na palavra, não foi de domingo, da consagração. O nosso Deus, ele é fortaleza. E uma fortaleza, ela não cai. Principalmente que Deus não é qualquer fortaleza, ele é a fortaleza, a única fortaleza. É diferente. Existem outras por aí, mas Deus é o único, na única fortaleza. Então, meu irmão, se deleite, meu irmão. Se deleite. Talvez o que falta muitas vezes para a gente é isso. É se deleitar, é realmente transferir, no original a palavra se deleitar é transferir a tua vida para Deus. Transfira o teu dia a dia para Deus. O teu relacionamento com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, no seu trabalho, em casa, em qualquer lugar. Mas muitas vezes a gente fica separando, esse aqui não, Deus aqui não. Não, Deus aqui sim, Deus aqui não. Aí realmente não experimenta por completo a bondade de Deus, não experimenta por completo a fortaleza que Deus é. Aí muitas vezes reclama, sai chorando, engano. Mas por quê? Está aqui a palavra. Agora tem que se deleitar nela, meu irmão. E a gente tem que entender também o sentido de fortaleza, né? Porque uma fortaleza, ela não livra ninguém da guerra. Isso. Mas ela protege no meio da guerra. Nunca livrou, né? Assim. Então, Deus, ele não vai fazer com que a gente não viva as nossas batalhas, que a gente não viva as nossas guerras do nosso dia a dia, as nossas dificuldades. Mas a fortaleza é aquele que nos mantém de pé, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar das coisas que vêm. Ele nos mantém de pé, firmes. É como capítulo 17 de João, na oração sacerdotal, né, de Cristo por seus apóstolos. Esqueci qual é o versículo que diz, olha, Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. É o sentido que o pastor está falando de fortaleza. Ou seja, que o Senhor seja fortaleza deles, Pai. Não que o Senhor arrebate eles, não. Que o Senhor seja fortaleza, os livros do mal, está resistente ali, né? Flecha, aquela coisa que a gente vê, como a gente vê em filmes aí, né? Fortalezas impenetráveis, que mais que só são impenetráveis, se penetra por um vacilo, alguma coisa, mas nosso Deus não vacila, meu irmão. E nem dorme o guarda de Israel. Assim como diz a palavra. Essa é a única fortaleza que ela jamais vai ser minada. Ela pode ser atacada. Vamos tentar. Mas minada, meu irmão, para aqueles que confiam mesmo, né? A palavra diz que Deus é o nosso cinto, o nosso protetor. Amém? Não quer dizer que a gente não vai passar por dificuldades. Vai passar sim. A gente vai passar junto com Ele e Ele nos dando sabedoria e força para a gente, né, saber lidar com essa situação. Versículo 8 diz: e com uma inundação transbordante acabará de vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais, versículo 9, vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por 2 vezes a angústia. Ou seja, aqui retomando, né, essa profecia contra Nínive, ele fala de uma inundação, mas eu não entendo essa inundação como uma inundação literal, né? Eu entendo como uma inundação, algo figurativo, no sentido de quê? Uma grande nação, um grande exército, né, a da Babilônia, que invadiu a Síria,
Então é como se fosse uma inundação, né? Isso. Então com a inundação transborda. Acabará de uma vez só com o lugar. Né? A parte B do versículo 9 diz: não se levantará por duas vezes a angústia, ou seja, a angústia de vocês vai ser de uma vez só. Não vai ter 2 rounds não, 3 rounds não. Vai ser um round só. Vai ser de uma vez só. A Síria vai ser destruída de uma vez só. Ou seja, não vai ter mais, existir mais a Síria, digamos assim. Aquela Síria poderosa e tal, né? Até hoje existe, né? O país da Síria não existe? Existe, né? O país da Síria. Mas é um país realmente que, digamos, é quebrado. Né? Um país quebrado, um país que realmente que vive seus conflitos internos, né? Tem muita questão lá do... Né? Existe a região, né? Agora, nação, essa nação aqui foi destruída. Foi destruída. Essa nação destruída. Essa Nínive, essa Síria aqui poderosa, né, vai ser de uma vez só. A tribulação não precisará ocorrer uma segunda vez. Então é uma vez só, é um golpe só. Então vai ter a Síria, a região da Síria vai ter, mas não vai ser como isso aqui. Vai ser uma nação, uma região fraca. Entenda bem esse versículo aqui, porque quando a gente fala de guerras, nenhuma guerra, é muito raro uma guerra acabar de uma vez só, de um ataque só. Né? Então, muitas vezes tem aquela frase, né? Perdi uma batalha, mas não vou perder a guerra, porque a guerra é feita de várias batalhas. Isso. Só que aqui Deus já dizendo, não vai ter várias batalhas, não. Vai ser uma única batalha, vai acabar com essa guerra. Só que a gente sabe que existia um cerco, né? E passou os 3 meses ali, né? A Babilônia, o exército babilônico, fazendo cerco, cortando a água ali, que, né? Corta a água, corta o mantimento, como ele fez com Israel também, né? Isso é o que as nações faziam quando invadiam outra. Então, só que o golpe foi um só. Né? Foi um só. Não levantou-se novamente e vamos invadir de novo para destruir de novo. Como muitas vezes aconteceu no Egito. A gente, né? A Síria constantemente invadiu o Egito se organizava, daqui a pouco se rebelava novamente e a Síria ia lá e derrubava o novo. Mas não foi assim, né? Com a Síria. Realmente foi uma martelada só de Deus na nação, na Síria. Aí o versículo 10 diz, né? Porque ainda que eles se entrelacem com os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Então, não importa como eles estão vivendo, aqui é mais uma, vamos dizer assim, uma satisfação para o povo de Israel, porque o povo de Israel poderia estar achando ali, poxa, uma cidade tão cruel, uma cidade tão, vamos dizer assim, ímpia, e eles estão vivendo lá se regalando, tomando vinho, bebendo, fazendo festas. Mas a Bíblia diz que não importa essas festas, essas coisas que eles estão ali tendo um prazer momentâneo, mas que eles serão inteiramente consumidos como uma palha seca. Uma palha seca, a gente sabe, ela pega fogo, é rápido, ela se acaba rápido, ela não fica como uma madeira que pega fogo e fica várias horas ali pegando fogo até se consumir. Não, a palha se consome em minutos. Então vai ser rápido. Versículo 11 diz assim: de ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Então aqui eu volto a palavra do presbítero Anderson, né? Quando fala daquele rei que praguejou o Senhor ali, né? Senaqueribe, né? Isso. Falou mal contra o Senhor. Então, de ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Tá ali, tanto ele como o outro,
estão ali falando mal contra o Senhor, dizendo que o Deus de vocês não vai livrar vocês, dizendo que o Deus de Judá não é Deus, falando isso, aquilo, outro. Se quiser ler melhor, Isaías capítulo 37, você vai ver toda a história, né, e o desfecho desse rei, né, Senaqueribe, que foi um dos maiores reis que existiu ali, Assírio, né, um dos maiores ali. Aí diz assim, versículo 12: assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Então veja, por mais seguros que estejam, por mais numerosos que eles sejam, eles serão exterminados. Então a Síria realmente era um império muito poderoso. Eles estavam muito seguros. Ao redor da cidade de Nínive tinha um rio de 50 metros de largura, muito profundo. Além do rio, que já era praticamente uma muralha, né? O rio já era uma muralha ali natural. Ainda tinha a muralha gigantesca mesmo. De 30 metros. 30 metros. E era tão largo, assim como a gente fez lembrar até de Jericó, né? Que 3 carros aqueles carros, né? Aquelas carruagens que era de cavalo, passavam. De tão larga que era, né? Muro de 30 metros, né? Que estava vendo aqui. E 1.500 torres de 60 metros. Ou seja, como a gente leu, né? Portanto, a segurança é, por mais fortes e numerosos que sejam, ainda sim haverão de ser ceifados, todos ceifados. Ou seja, não ia ser esse rio como, né, nos disse aqui o pastor, de 50 metros, extremamente profundo, que é salvar. Não ia ser os muros de 30 metros, de 12 quilômetros e meio, que era o tamanho lá da muralha, cidade, né? Da muralha. Não ia. Essas 1.500 torres de 60 metros, que eles ficavam provavelmente, né, vários soldados ali, né, os atalaias observando, não ia, todos iam cair diante da taça de ira de Deus que ia ser derramada em Nínive. Deus mostrando que realmente quando Deus diz vai ser, e meu irmão, não adianta não. Aí, continuando, né? Versículo 13. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Aqui, mais uma vez, o juízo, né? Mais uma vez, Deus mostrando, né, que toda aquela fortaleza, que tudo aquilo ali, não ia servir de nada, porque Deus ia passar, né, ali, ia quebrar o jugo. Quebrar o jugo também que se refere àquilo que eles colocavam contra as outras nações, né? Eu acho que ele está falando aqui de Judá. Ele finaliza o capítulo falando de Judá e bota agora, pois quebrarei o jugo que está no seu pescoço. Sim, sim. Então falando sobre Judá. Porque Judá vivia... Umas mensagens aqui, o pessoal me tirou realmente. Judá era vassalo, né? Era vassalo da Síria, pagava altos tributos, né? Isso, ele agora se direciona a Judá, justamente. Né? Quebrarei o teu jugo, quer dizer, o jugo que a Síria colocava sobre Judá vai ser rompido. Vai ser quebrado agora, porque romperei as tuas correntes, né? Porque Deus ele vai acabar com a Síria e Judá vai se libertar daquele jugo. A gente entende essa questão daí no começo do capítulo, no significado do nome de Naum. Consolo do Senhor, Yahvé consola. Consola quem? O povo de Israel, Judá, que vivia sob jugo da Síria, acorrentado à Síria, e o Senhor vai consolar ele de que forma? Destruindo, né? Ali o seu algoz, digamos assim. O versículo 14, ele
retoma novamente, né, a falar contra Nínive, né? Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que mais ninguém do teu nome seja semeado da casa do teu Deus. Exterminarei as imagens de escultura, de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Então, Deus ali dizendo, né, que ninguém do teu nome seja semeado, ou seja, não vai haver mais posteridade daquele povo ali. Aquela nação vai ser derrubada e não vai ser levantada mais. Outras nações foram vencidas e depois se levantaram novamente. Mas essa nação não ia ser levantada novamente. Não ia haver descendentes daqueles povos mais. Por quê? Porque é vil, porque é mau. E iria também destruir, né, as suas imagens de escultura, suas fundições. Ou seja, além de ser um povo extremamente vil, extremamente mau, extremamente cruel, era um povo também idólatra. A idolatria, ela tomava conta daqueles povos ali que circundavam Israel, né? Babilônia, Egito, os povos ali de Canaã, todos aqueles povos ali eram povos idólatras. E esse é um pecado que fere diretamente a pessoa de Deus. E Deus não ia deixar impune, né? Versículo 15. Quer falar alguma coisa sobre o 14? Versículo 15, para finalizar, diz assim: eis sobre os montes os pés do que traz coisas boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Então, aqui, né, traz aquele versículo que é repetido lá no Novo Testamento, né? Bem-aventurados são os pés do que anunciam coisas boas, né? Dos que anunciam as boas novas. E essas boas novas aqui de paz, como ele fala aqui, é que, como o próprio versículo diz, né, para Judá celebrar a sua festa, porque o inimigo não vai mais atrapalhar, não vai mais se impor contra Judá, não vai mais ter julgo contra Judá. O inimigo aqui, né, vale a pena ressaltar aqui, a Síria. A Síria. Porque mais na frente a gente sabe que Judá foi invadido por Babilônia, né? Para alguém pensar assim, como assim? Que contradição, não. Inimigo, vamos lembrar de quem a gente está falando, né? Porque às vezes a pessoa fica viajando e às vezes fica sem entender no final. Está falando aqui da Síria. O inimigo, a Síria não vai mais invadir, ou seja, as correntes foram quebradas, o jugo foi quebrado. Então agora faz os teus votos, né? Adora o Senhor, né? Busca a Deus. A gente sabe que infelizmente mais na frente Babilônia também vai invadir Judá. Porque o povo, Deus está dando novamente um recado para eles adorar, mas parece que não tinha jeito, né? E aí, a gente, olhando para esse versículo, a gente não tem como não fazer a ponte com o Novo Testamento, com a história da redenção. Né? E para finalizar esse estudo, né, a gente entende, né, que bem-aventurado é aquele que leva a boa nova. E a boa nova é tudo isso aqui. Se a gente observar o capítulo inteiro, isso é a boa nova. O que é a boa nova? É Deus quebrando o inimigo, é Deus ali trazendo juízo contra o inimigo, quebrando o jugo do diabo na vida das pessoas e libertando as pessoas desse jugo e salvando. Então, Judá aqui representa cada um a qual Jesus na cruz venceu em nosso lugar. E quando a gente encontra a Cristo na nossa vida,
quando a gente aceita o sacrifício que Cristo fez pela nossa vida, então o jugo do inimigo é quebrado na nossa vida. Nós somos libertos desse jugo. E essa é a boa nova que a gente tem hoje. Essa é a boa notícia que a gente tem hoje. A boa notícia que a gente tem hoje é que o inimigo já foi inteiramente exterminado, como diz aqui. Ele não vai ser exterminado, ele já foi. Ele já foi derrotado. O inimigo já foi derrotado na cruz do Calvário. E nós estamos aqui para anunciar essa boa nova. O inimigo já foi derrotado. Jesus já venceu. Agora cabe a cada um tomar a decisão na sua vida e entregar a sua vida para Jesus e se livrar do jugo do inimigo. A gente só pode se livrar do jugo do inimigo quando Jesus entra na nossa vida. Então, essa é a boa nova. Foi a boa nova naquele tempo para o povo de Judá saber que esse inimigo não ia mais atrapalhar a vida deles, saber que esse inimigo não ia subjugá-los mais. E é a boa nova para nós, sabemos que não estamos mais no domínio do diabo, não estamos mais debaixo do império das trevas, mas já fomos transportados para o reino de luz, o reino de amor de Jesus Cristo. Amém? Só endossando para finalizar, essa questão, meus irmãos, sobre o jugo já foi quebrado. E como o profeta fala no capítulo 15, na parte B, ó Judá, celebra. Então, meus irmãos, primeiramente, o jugo foi quebrado. Como disse o pastor, Jesus pagou nosso preço. E hoje a gente pode celebrar a salvação que nos foi comprada a preço de sangue. E hoje podemos também, como ele fala aqui, e cumpre os teus votos, podemos cumprir, né, a adoração a Deus, porque o jugo foi quebrado. As correntes que nos impediam de adorar, de cumprir realmente a adoração a Deus, ao louvor a Jesus Cristo, foi quebrado. Então, agora a gente pode celebrar a salvação e pode cumprir, porque Cristo nos deu esse direito. Não pelo sangue, nem por carne, mas pelo Espírito. Jesus nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Amém. Vamos agradecer a Deus nesse momento e finalizar, né, mais um capítulo. Semana que vem o segundo capítulo e na outra semana o terceiro capítulo de Naum, e já encerra que o livro é um livro curto. Amém? E se você está aí nos acompanhando pelo YouTube e chegou até esse momento nesse estudo, é porque você realmente está querendo aprender de Deus. Você realmente está querendo aprender a palavra. Então peço a você que se inscreva no canal, que dê um joinha aí, para nos ajudar a continuar compartilhando a palavra de Deus dessa forma expositiva e cristocêntrica. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Abençoa, Pai, as nossas vidas, a vida daqueles que assistiram, daqueles que ainda vão assistir. Ó Pai, abre o entendimento de cada um, para que compreenda, Senhor, que a Tua palavra é a verdade, que a Tua palavra é viva, que a Tua palavra, Senhor, ela se cumpre. Ó Pai, porque muitos vivem como se a Tua palavra não fosse se cumprir. Muitos vivem como se a Tua palavra, Senhor, não fosse acontecer tudo o que está predito. Mas acorda essas pessoas, Senhor, eu te peço. Abre os olhos delas, Senhor, para que elas entendam que a Tua palavra, ela se cumpre.
Assim como se cumpriu essa profecia para os assírios e para o povo de Judá, assim também ela vai se cumprir um dia, separando o joio do trigo, separando as ovelhas dos bodes. E um dia, Senhor, vai haver juízo para uns e glorificação para outros. Mas que nós estejamos do lado daqueles que terão um corpo glorificado e que ressuscitarão, assim como Cristo ressuscitou, e estarão, aleluia, na tua presença para uma eternidade, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida e sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém.